Caíram quase para metade os contratos na área da construção. O volume dos contratos celebrados na construção e obras públicas nos primeiros 4 meses do ano desceu 41% em relação ao mesmo período do ano passado. No início de janeiro, as expectativas dos empresários do setor eram bastante elevadas em relação a uma retoma económica, mas os contratos celebrados não foram além dos 282 milhões de euros. As quebras nos contratos celebrados por ajuste direto foram menos 6% do que em 2014. Nas obras públicas, a redução é praticamente para metade do valor verificado no mesmo período do ano anterior, ou seja, 174 milhões de euros. Vamos falar sobre este assunto com Reis Campos, que é o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Mobiliário. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal 2. Isto dá uma ideia, de facto, de uma quebra muito grande. O que é que está a ser mais afetado? A construção civil ou as obras públicas? Nós tivemos, desde 2010, do princípio de 2010 ao fim de 2014, um período que foi o período mais negro, digamos, da construção e do imobiliário, em que houve uma quebra praticamente da produção que rondou metade, desempregados mais de 200 mil, empresas 30 e tal mil, e portanto... Sim, a ideia com que se ficou é que, de facto, nessa fase parece que tudo parou. Não houve investimento nenhum, nem público, nem privado. As famílias estavam como estavam e, portanto, não houve... o nosso país, em relação à Europa, não investiu. Em finais de 2014, o último trimestre de 2014, começaram a surgir alguns sintomas de que o setor estava a recuperar. O primeiro trimestre de 2015 veio confirmar exatamente que os desempregados diminuíram 23%, as empresas têm uma carteira de encomendas maior, existe, digamos, em termos de insolvências mesmo, uma redução grande e a reabilitação urbana dinamizou. O segmento da construção, onde teve uma quebra, como a peça dizia, grande e grave, é no investimento público, enquanto que o investimento privado, quer dos particulares do nosso país, quer estrangeiro, o caso dos vistos gold, que só não anda mais porque o processo assim não permite, depois daquele escândalo que houve. O que é certo é que o nosso mercado é atrativo, o investimento estrangeiro está a ter uma expressão muito positiva e é pena que neste momento, em termos de obras públicas, o Estado não tenha o investimento e não procure, não através do Orçamento de Estado, mas através dos fundos europeus. Estamos a falar do fim do CREN, do Portugal 2020, do plano estratégico das infraestruturas e de um plano que neste momento, em 24 de junho, vai ser aprovado. E não vejo neste momento nenhum debate político. Era a altura mesmo. Sim, mas agora... O que temos ouvido é que, por parte do Governo, é que acabou a fase das grandes obras públicas. Temo que, de facto, não haja grande investimento nos próximos anos. O nosso país não pode parar. O setor da construção representa 50,5% de investimento. Neste momento está para ser lançado um mega plano, que é o Plano Juncker, e que todos os países, mesmo aqueles que são muito mais evoluídos, que são quase todos mais evoluídos que Portugal, precisam de obras. Portanto, não faz sentido nenhum que Portugal não tenha um plano, que não tenha um plano. Mas acha que vivemos numa situação em que, num período que me dirá a qual, é necessário de facto haver investimento sob o risco das empresas voltarem a ter graves problemas? Não faz nenhum sentido que um país como Portugal, em que não temos... O que é que nós temos feito nos últimos anos da ferrovia? O que é que nós temos feito em termos... Nós estamos no Oceano Atlântico. O que é que nós temos feito Existe neste momento uma convicção, e o Estado sabe isso, os governos sabem isso, que é necessário projetar um plano para longo prazo. E o Plano Juncker vem exatamente com enfim, estamos a falar de 315 mil milhões de euros que vão ser distribuídos para os países da Europa. Portanto, acho inevitável que é preciso mesmo... É necessário, devia ser um debate que devia ser, até este momento eleitoral em que vivemos, este período, devia ser um momento exato para os partidos estarem a falar daquilo que se pretende para Portugal daqui a 10 ou 20 anos. Nós
estamos com, em termos de, por exemplo, da reabilitação. Nós temos... Pois eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque em termos da construção do que são edifícios novos, claramente vê-se que o mercado está quase parado, não há aquele dinamismo a olhos vistos de construção, mas surgiu, entretanto, a reabilitação urbana, não é? A reabilitação é o exemplo acabado de um interesse do investimento particular, do investimento privado, que é estrangeiro, em que o nosso mercado hoje é acessível, é atrativo. Nós devemos aproveitar o momento em que o turismo adquiriu uma expressão muito grande no nosso país e, portanto, hoje a reabilitação urbana tem de ser dinamizada. O que falta, mudou-se a lei das rendas, o regime jurídico, há hoje normas que facilitam a reabilitação, mas neste momento é preciso que se aproveitem os fundos europeus para a reabilitação. Nós temos necessidade de 38 mil milhões de euros de reabilitação. Nós temos as cidades que estão a dar os primeiros passos em termos da reabilitação. Mas porquê é que esse dinheiro ainda não está a ser aproveitado? Porque não há planos? Eu não sei se existem planos, o que é certo é que não está a ser aproveitado. Nós temos promessas de que tínhamos 2 mil milhões nos próximos, já no ano passado, e o que é certo é que esses instrumentos financeiros não vieram a tempo e neste momento nós temos 1,5 milhão de casas para reabilitar. E se não houver dinamismo rapidamente de ambos os setores, o que é que pode acontecer ao setor e às empresas e ao emprego? O setor da construção, neste momento, apresenta os sinais positivos naquilo que é considerado investimento privado, das famílias portuguesas, dos estrangeiros, e, portanto, nesse aspecto é uma boa notícia esta confirmação no primeiro trimestre. No investimento público carece de medidas políticas e que os partidos neste momento tinham uma boa oportunidade para tratar deste assunto. Muito bem, obrigado por ter vindo a este Jornal de hoje. Boa noite.